Olá, pessoal, tudo bem? Bem, eu decidi fazer esse primeiro vídeo justamente não só porque estava planejado, mas porque eu acho que é a base para a gente ir se colocando frente ao contexto que a gente se encontra acadêmico, né? Para, digamos, praticar yoga. Então, a gente tem que questionar mesmo, o que é yoga, Vanessa, né? Bem, gente, aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho apenas. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. A gente está extremamente aberto para trocas, tá? E estamos sendo o mais cuidadosos possível para trazer informações mais coerentes. Então, o yoga é como se fosse um livro aberto que eu vou mostrar para você aqui. E esse livro aberto é feito uma costura de vários textos de longos períodos, até chegar ao o que a gente fala de yoga moderno. E na atualidade, com essas mesclas mais regionais, mais localizadas, a gente ainda está naquele processo de conceituar, de classificar, entre aspas, o que seria um yoga mais contemporâneo. Tá? Mas ainda não tem específico o que é isso, esse yoga mais regional, que já não tem uma ligação muito lá na Índia. Tá? Mas eu quero reforçar muito para vocês aqui que o yoga não é uma religião. Tá? Apesar de ele estar atravessado em ambientes religiosos, né? E algumas pessoas realmente direcionam o yoga para estudos da religiosidade, tá? Não vou dizer que isso não aconteça, tá? O nosso a gente vai direcionando para estudos científicos, trazendo algumas abordagens da arte, da educação, justamente para a gente ter uma base também pedagógica, né? E esse contato com a sensibilidade que as artes nos proporcionam. A arte nos proporciona um desarranjamento, né? Porque ela traz também uma fúria, às vezes, interna, uma passividade interna daquele que expõe a sua arte, e depois ele leva a um direcionamento, né? Uma equalização, uma harmonia com o todo, para aquele que é afetado por ela, bem como para aquele que está expressando a sua arte, tá? Então, antes de eu falar sobre yoga, né, digamos assim, a gente tem que entender, gente, ou vocês já pararam para prestar atenção, no caso, perceber mesmo, notar algo que às vezes fica muito parado, muito perdido pela nossa correria do dia a dia, essa externalização excessiva, né, que nós, né, temos condições naturais que às vezes parecem não tão óbvias, que há uma relação entre o corpo, a sua coluna vertebral, os seus movimentos e a sua respiração e a sua mente, e como tudo isso integrado num arranjo coordenado, perfeito, né? E aqui eu coloco a palavra perfeito justamente para perceber que o corpo é uma harmonia de algo para além do corpo físico, e que isso decai sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como a gente interage com o mundo, né? Justamente porque a gente utiliza de forma não tão assertiva, né, pelos esses excessos de estímulos, os nossos sentidos e a própria mente, o que a gente armazena nessa mente. E isso também é proveniente do próprio meio social que a gente vai interagindo, e vamos acolhendo de uma forma, às vezes, muito acelerada e sem perceber muito a preciosidade dessas condições, sem notá-las com um maior afinamento, digamos assim. Então, antes da gente praticar yoga, digamos assim, que é composta por uma prática e suas técnicas, né? É importante a gente conhecer esse ser que é você, que são vocês, tá? Antes de praticar. Então, quando vocês chegam na prática, vocês trazem uma história com vocês, vocês trazem movimentos com você, certo? E aí, é mais ou menos esse quadro que eu trago aqui para vocês, né? Às vezes a gente está respirando de tão exausto que está do dia a dia, e nossa, que coisa bacana. Ou às vezes a gente se sente tão mal com uma interação com alguém, um relacionamento entre familiar, um amigo, um cônjuge, e a gente se sente tão mal, né? A gente se pega pensando, né, como esse senhor ali, a gente caminha, a gente pega as coisas,
a gente ri coisas bobas com os nossos amigos e a gente às vezes não percebe isso, o quão importante essas coisas que são nossas, nós interagimos com o mundo. E isso tem que ser percebido, né? Se eu estou sendo mais assertivo ou não, se isso está me trazendo mais interações favoráveis, meu benfazejas, né? Ou não. Isso é extremamente importante, né? Porque justamente a gente chega a um momento que precisa praticar yoga, né? Então a gente tem que conhecer essas condições naturais a princípio, tá bom? A se perceber mesmo. E isso, às vezes, é um trabalho contínuo, tá? E aí, a partir disso, a gente passa a questionar o que é yoga nesse processo, né? Então, eu vou trazer rapidamente algumas questões da origem do yoga, o seu propósito tradicional, entre aspas, tá? E aqui eu coloco a palavra tradicional enquanto trazer algumas questões de textos antigos mesmo, tá? E não no sentido fundamentalista, de rigorosidade de seguir isso apenas, ok? E como eu disse, o yoga aqui vai se apresentar para nós como um livro aberto e nós vamos conduzindo ele de uma forma mais voltada para a nossa realidade. Essa é a questão de base, tá bom? Então, o yoga, ele surge numa região que antigamente não era país, né? Lá ao redor do que a gente chama hoje de Índia, principalmente no norte da Índia, e vamos pensar em povos caminhando, tribos, tá? Então, a gente começa a ter as primeiras noções, digamos assim, da palavra yoga, né, por meio de escavações que vieram à tona, de alguns textos que foram descobertos, e percebe-se que ela não era dita como um sistema espiritualizado, e sim vinha em textos, em estruturas que era difícil ter, né, papel, em pequenas estruturas que mostravam que mais ou menos no ano de 2500 a 1500 a.C., essa palavra significava junção, união, tá? Era para isso que ela servia, né? É como uma palavra em português que a gente descobre o significado dela. Então, séculos depois, e ao mesmo tempo um parâmetro para nós é a era cristã, então, antes da era cristã, surgiram os primeiros conceitos, e justamente o que a gente usa de forma até científica, e vocês acho que já perceberam isso, que eu trago as camadas que o ser tem, tá? Ela é colocada, às vezes, de fora para dentro, da forma mais materializada, a mental, a energética, que está ligado com os fluxos respiratórios, né? A sabedoria e a bem-aventurança, a felicidade sem um objeto ou motivo, em que nós encontramos um eu supremo, uma libertação da ignorância que o mundo, às vezes, digamos assim, nos rodeia. E justamente em momentos de guerra, em momentos de desesperança, as pessoas sempre foram atrás de um aporte espiritual, né? Para estar junto de algo mais poderoso, tá? E aqui a gente pode chamar de Deus, tá? De uma força suprema, a forma que vocês acharem mais adequada e a respeito da sua religiosidade, o que te toca aí. E a gente vai perceber que isso é muito comum para todos. Tá? Então, aí começa a aparecer esses conceitos em alguns livros, alguns textos, tá? E não dizendo yoga é um sistema espiritual. Isso foi sendo captado, tá? E aí, em uma grande obra chamada Bhagavad Gita, aparece sim lá algumas formas de yoga, e justamente é uma batalha, né? Em que há um sábio que orienta o seu discípulo em termos de agir, né? E aí uma das formas que ele tem para agir é tendo em mãos e praticando yoga. E é uma das formas de yoga da época. Outras interpretações falam que esse texto é um conflito interno do ser humano em que a mente conversa com a sabedoria para decidir o que como atuar, tá? Então, a gente tem os primeiros textos de yoga mais ou menos dessa época, não tão, né, bem aí. E entre eles a gente chama de yoga da sabedoria, yoga da ação, yoga da diluição e yoga
da devoção, e o Raja Yoga, que esse nome não era específico na época, mas assim, o yoga real, tá? Que a gente vai ouvir ali de um sábio chamado Patanjali, né? Levam como um curso de rios que vão para o mar. Todos levam para o mesmo objetivo, né? Então, qual que é o propósito do yoga? Tradicionalmente, é realmente a libertação do ser humano da ignorância, que muitas vezes fica com as ilusões que a gente acaba se envolvendo, que há no nosso cotidiano, e a gente se perde, digamos assim, da nossa essência. Eu não gosto muito dessa palavra, que parece que a essência é algo de uma pureza inabalável. Não, nós somos seres que temos instabilidades, né? Mas quando a gente descobre que há algo no cerne ali que nos deixa mais em contato com uma força superior, esse ali, digamos ali, somos nós, digamos assim. Tá? Então, esse sábio chamado Patanjali, que tem vários outros nomes, e não se sabe mais ou menos, essa datação é mais ou menos, não se sabe se é isso mesmo certo, tá? Ele traz a compilação, ele não faz, digamos assim, ele não inventa esse yoga, o Raja Yoga, que passa a ser mais chamado Raja Yoga mais para frente, o yoga real. Ele, na realidade, ele estrutura uma composição de textos para falar sobre esse yoga que era mais voltado para mental. Então, não se tinha posturas nessa época, a não ser as de sentar. Por isso, asana é literalmente assentamento, um lugar que se assenta ou a forma de sentar. E aí ele trabalhava com 4 partes, que chama yama, niyama, asanas e pranayamas, que está ligado com éticas de atitude com um meio social e consigo próprio, as posturas de asanas, que é sentar, o asana meditativo, e práticas simples de respiração, e aprofundamento em outras 4 partes, que são práticas mais internas, recolhimento dos sentidos, pratyahara, dharana, concentração, dhyana, a prática completa de meditação, e samadhi é o contato da iluminação com a bem-aventurança, né? Então, eram dias afincos trabalhando em si essa prática. E aí ele traz no texto lá a primeira frase, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a restrição das atividades da mente. Não é que a mente para. Se a mente para, você morre, certo? Então, concentra-se mais em aspectos de controle, de lidar, de gerenciar essa mente de forma mais consciente. E isso com menos preocupação com o corpo. Tá? Então, ele vai focado diretamente na mente. E aí, esse é uma prática de yoga que não é para todo mundo, digamos assim, porque você tem que ter uma estrutura para se sentar e diretamente meditar. É desafiador. Então, surge depois outras práticas, digamos assim, yógicas, outras linhas de yoga, outros ramos de yoga, entre elas está o Hatha Yoga, que vocês estão praticando conosco. E aí, esse texto, né, ele trabalha, digamos assim, também com tessitura de vários outros textos antigos, principalmente aqueles que eu falei lá atrás, para trazer a noção de fisiologia sutil, que nada mais é, gente, aqui eu não vou ficar trazendo coisas místicas, é uma experiência de práticas em que as pessoas aprofundavam tanto que conseguiam depois descrever algumas experiências e outras não, tá? Outras eram tão fortes que não se tinha como se descrever, apenas experienciar. Mas para nós fica aí as noções de canais, que são as nadis, as rodas de energia, que são chakras, e força vital, que eu trabalho com tudo aquilo que nos mantém vivo, né? Sobretudo que está ligado com a respiração, tá? Então a gente não traz nada místico, a gente depois meio que aproxima de algumas questões corpóreas para trabalhar isso e ao mesmo tempo não fixa, tá? Tem algumas pessoas que associam com glândulas e tudo mais. A gente acha que é muito maior que isso, é muito mais sofisticado do que apenas associar com glândulas do corpo. A gente aproxima, mas não fica preso nisso, tá bom? A ciência, né, nossa, tenta aproximar o máximo possível, mas é desafiador. Tem coisas que não tem leitura, a gente apenas tem que repetir sobre,
e falar sobre, tá? E aí também tem a influência do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, que fala do quanto o yoga também pode ser, digamos, benfazejo para aquele que o pratica, se também ter uma compreensão de que há ventos circulando pelo corpo, em que a gente, em algumas práticas, como vocês já começaram a perceber, o Uddiyana Bandha, aquelas práticas mais voltadas de contrações locais, elas alteram esse ciclo dos ventos, tá? A gente depois vai falar mais na prática sobre isso. E a gente também combinar as nossas alimentações, a forma de alimentação, isso vai atuar diretamente nos nossos humores, tá? Então, a alimentação é extremamente, a gente fala de moderada, não é vegetariana aqui, tá? Eu não estou falando para vocês serem vegetarianos ou coisa do tipo, tá bom? A gente tem muito cuidado com isso. E aí, Hatha Yoga, a gente fala que é o yoga da força, do esforço, ao mesmo tempo é o mínimo de esforço, a gente vai direcionando. Lembra que eu falei para alguns que é tal qual a gente olha para uma bailarina, ela está sorrindo, leve na prática, ali são muitas horas de treino para ela poder mostrar para vocês ou para qualquer pessoa a leveza nos movimentos que ela faz. É mais ou menos nesse sentido o yoga. Tá? E ele é um yoga corporal, a gente trabalha muito mais corpóreo, que tem mais a ver com a nossa sociedade ocidental, os jovens, algumas pessoas adultas que gostam de perceber no corpo para depois poder meditar. Então, bom, percebe que a mente está muito distraída, tá? Então, lá era muito antes de Cristo, né, a prática do Patanjali. Aqui, o Hatha Yoga é já mais próximo de nós, de uns 500 anos atrás, apesar de trazer muitas teorias e estruturas de embasamento antigas também, tá bom? E aí a gente fala que esse yoga, né, é aquele que tem um corpo que é passado pelo modulador, entre eles o fogo, que a gente fala porque aquece o corpo na hora que a gente pratica, é essa mais ou menos a comparatividade, então o fogo seria, perdão, o Hatha Yoga, e aí esse corpo ele não está assado, digamos assim, virar um jarro já pronto e não moldável, e sim em cozimento, tá bom? Essa noção de que a gente está em constante modulação do próprio corpo em auto-observação. E já o yoga moderno, o que seria, né? O yoga moderno é justamente aquele que entra em contato com o Ocidente, vem para o Ocidente, vai para a Índia, tá? Essa estrutura aqui é de um templo é um templo Lotus, tá? É uma forma mais moderna dos templos em Nova Delhi. Eu conheci essa estrutura, é muito linda, tá? E aí recebe influências religiosas, filosóficas, medicina, ciência. E eu estou falando para vocês que é nesse sentido, pessoas de várias frentes religiosas acabam incluindo o yoga, as ferramentas do yoga que mais os interessavam, é nesse sentido, adequando às realidades. E a gente traz para essa aproximação da ciência, né? Então a gente tem esse yoga que faz esse movimento para fora e para dentro da Índia, né? Com esse movimento justo que vai ser influenciado por circenses, por fisiculturistas. O yoga influencia muito, né, os atletas em vários momentos. E essa obra do Yoga Bodhi eu tenho. O Mark Singleton é um dos grandes estudiosos do yoga moderno e contemporâneo agora, que eu falei que tem umas classificações que estão sendo revistas, tá? E aí as polêmicas, porque há um excesso de foco no corpo, né? E esse senhor, o Swami Vayolananda, que eu estudo muito, tem representantes dele no Brasil, tá? Inclusive um dos vídeos que eu enviei para você, do Marcos Rojo, Vinícius Rojo, é o filho de um dos grandes nomes no Brasil que trabalha, tá? Entre outros professores meus, que tem uma influência também dessa linhagem do Hatha Yoga, que conhece, né, as pesquisas desse senhor. Praticamente está quase fazendo 100 anos aí, que então nós temos um yoga científico, tá? Por esse nome grande aí, Swami Kuvayananda, tá? Mas ele mantinha um certo teor espiritualizado nas suas pesquisas.
E aí ele traz vários testes, tá? Eram bem rudimentar na época e que depois foi se comprovando o quanto o yoga, na meditação, suas posturas, as técnicas respiratórias de limpeza ajudam realmente um equilíbrio mental, emocional das pessoas, tá? Esse senhor, que infelizmente faleceu em 2021, eu consegui ter aula com ele ainda, é um indiano, um médico, o Dr. Bowley, tá? Que brasileiros também, inclusive, entre eles o Marcos Rojos e Gabriela, são pessoas lá de São Paulo que traduziram, tá? Ele que traz essa noção que eu sempre falo com vocês, né? Do como se sente, percebe, os micromovimentos. Então, o yoga não é estático, e aí ele traz essa abordagem, digamos assim, do yoga mais experiencial e educativa, tá? Ele que traz essa noção que eu utilizo muito dela, e eu tenho várias outras influências, mas ele é uma grande influência, ele mudou muito minha prática. O Yoga Anubhava, que é o experiencial, ele é muito mais, ele tem muito menos posturas, tá? A gente utiliza algumas coisas dele apenas. Quem dera eu utilizar mais. Estou aprendendo muito com ele porque eu estou direcionando meus estudos futuros, né, a partir desse que a gente está fazendo com vocês, para o yoga terapia mesmo, a parte bem aprofundada da parte terapêutica. E o Dr. Bowley tem uma grande influência nesse processo. Ele é uma pessoa muito sábia, porque ele falava que às vezes as pessoas queriam ver chakras, ver linhas místicas e tudo mais, e ele falava para as pessoas: parem com isso, vocês têm que sentar e ao menos perceber o seu corpo, movimentos simples do seu corpo. Você consegue fazer isso? Se você não consegue fazer isso, como que você quer ver chakras? Então, ele sempre foi bastante infusivo nesse sentido, tá? Então, esse yoga que a gente conhece hoje, ele não tem nada mais a ver muito com esse yoga lá tradicional do Patanjali, tá? Do início. Nós utilizamos muitos dessa base, os textos, eu leio, releio, tá? Mas ele não é especificamente espiritual. Nós temos muito mais uma ligação no foco da promoção da saúde, equilíbrio emocional, bem-estar. Temos novos propósitos por meio do yoga, tá? E ele não necessariamente é espiritual. Nós buscamos, vez ou outra, trazer um pouco para vocês, para não ficar com esse excesso de cultivo das posturas, de uma forma performática apenas, porque é fácil fazer uma postura, o difícil é realmente a gente sentir, perceber e experienciar em nós o que ela nos traz, tá? Então, hoje a gente tem vários estudos e trazendo outras pessoas na prática, principalmente o pessoal da saúde, pratica muito, né? Tem percebido, principalmente por causa dos quadros de burnout, né? Então, a prática de yoga hoje não tem mais nada a ver com os que praticavam, os praticantes, né? Com os que dedicavam apenas para isso. É ruim ou não é ruim? Não, a gente tem que ter sempre esse olhar de que realmente para praticar e ter um efeito benfazejo para a gente tem que praticar muito, né? Colocar, inserir como hábitos necessários. A gente acorda, a gente precisa alongar, espreguiçar, ir ao banheiro e fazer as nossas habituais higienizações. A prática de yoga, a meditação precisa ser incluída dessa forma, é algo necessário. É o respirar, precisa praticar o yoga. Uma das formas que a gente traz para você, o Hatha Yoga, justamente por conta desse olhar para um corpo, tá? E aí a gente tem uma transformação social por meio do yoga. Ele não é um yoga isolado lá no monte do Himalaia, né? Temos yoga na favela, pessoas trocando informações, se formando em yoga, que são pretas, né? Da composição LGBTQIA+. Então isso é bacana, a gente tem que olhar esse olhar de transformação que o yoga tem proporcionado, certo? E isso para a gente é relevante, né? Então, é um yoga, esse olhar para o yoga que a gente quer trazer para vocês. É um yoga singular, que respeita a sua singularidade, a sua regionalidade, a sua estrutura, composição familiar, religiosa, tá? E você adequa a você, certo? Essa é o nosso direcionamento. E, ao mesmo tempo, científico. Esse yoga que hoje é bem visto pelos membros da ONU, da OMS. 2002 já tinha um compilado, uma estrutura aí, né, em que trazia textos, documentos, trazendo o yoga, a meditação como favoráveis. A gente hoje em dia tem, então, esse olhar mais psicossocial, espiritual, né, como dimensões irrelevantes, tá?
apesar de a gente trabalhar o corpo, a gente está olhando para o psicossocial, né? A gente fala do emocional, mas está tudo embrenhado aí, né? O social, o meio ambiente nos influencia muito, né? Tanto é que é um patrimônio da humanidade, o yoga, tá? E está dentro das políticas públicas, além dessas figurinhas aqui, né? Ela inclui principalmente a três, mas está em todos quando a gente olha para o yoga, são as 17 as 17 ODS, né? O que a gente olha para sustentabilidade e desenvolvimento, né, saudável são as ODS, então o yoga está ali dentro, certo? No Brasil, política públicas, PICs, práticas integrativas, para quem não sabe, né? Ela está dentro desde 2017 oficialmente, tá? Nos textos, a gente tem um glossário em que está lá Hatha Yoga, tá? E faz parte de uma política pública, certo? Então, tá no SUS, tá dentro da universidade, então isso é mais interessante para a gente ainda. Então, a gente tem diversos olhares hoje para o yoga, tá? Tem pessoas especificamente trabalhando textos para entender e traduzir em formato de línguas, arqueologia, filosofia, história, religião também, tá? Ciências humanas e sociais têm trabalhado muito aí, e nós das ciências da saúde biológicas também. E eu me deixo atravessar muito por essas outras vias ali, acho muito importante. Então é isso, gente. Esse é o nosso texto. Agradeço muito. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui nesse lugar aí maravilhoso, tá? Em uma das cidades lindas na área desértica da Índia, tá? E é isso. Namastê, gratidão por estar compartilhando algo com vocês. E tragam os seus questionamentos, por favor, tá? É isso que a gente quer. Tchau, tchau.